Quanto vale o seu sossego? Bom, o meu sossego vale muito e hoje eu tenho quase zero paciência para perder o meu sossego. Se você tira o meu sossego hoje em dia, amigo, a gente vai virar inimigo agora. Bom, a gente agora começa um projeto chamado Só na Minha Cabeça. Eu já dei algumas pílulas para vocês de vídeos menores e agora eu preciso falar um pouco mais com vocês, né? E assim, eu sinto que eu tô pronto para falar de certos temas que eu não tinha aberto antes no Podbe. Então, pílulas de podcast eu acho que funcionam muito melhores e eu não vou desistir do podcast, mas eu vou trazer temas um pouco mais polêmicos. Top 5, só o top 5 de que eu não perco no meu sossego, né? Tem que anotar, gente, porque senão... E eu não quero ficar lendo no teleprompter, porque eu acho que eu perco um pouco a minha espontaneidade, sabe? Só um minutinho. Só na minha cabeça. Episódio 4, quanto vale o seu sossego? Então vamos lá. Quanto vale o seu sossego? Bom, como vocês sabem, eu já tô virando Kakura e quando a gente começa a virar Kakura, a gente começa a perder um pouco nossa boa paciência. A gente não quer mais perder tempo em lugares que não são acolhedores, pessoas que não são legais, principalmente pessoas que a gente está contando nossos projetos e elas estão, eu não digo secando, mas parece que elas não estão torcendo pela gente. Você já tem essa expressão que tem muita gente que não torce pela gente? Que loucura isso, né? Mas é verdade, gente, isso acontece. Então aqui eu citei os top 5 coisas que não vale eu perder o meu sossego. Lá, a número 1, começamos por segurança. Gente, segurança é babado. Você já parou pra pensar que se você não tiver segurança, que é o básico, não vive bem? Eu tô aqui em Sydney faz um ano e eu passei por uma situação bem foda ultimamente. Eu não contei isso assim pra ninguém, mas eu vou contar hoje pra vocês. Eu aluguei a minha casa aqui para um menino, né, junto comigo. Ele tava dividindo o quarto, tava tudo bem, tava tudo legal. Eu até falei lá no Flatrate ou Flatmate. Aí, menina, tudo bem, tá tudo ótimo. Eu comecei a perceber uns comportamentos um pouco estranhos nele, mas eu fiquei quieto, porque até então, gente, assim, uma coisa que a gente aprende muito aqui na Austrália é que é cada um no seu quadrado. Então, se você não me incomoda, vou te incomodar, entendeu? É tipo que nem nesse Brasil, se você não me atacar, eu não vou te atacar. Então, ele tava lá, ele paga o aluguel, bonita, vamos fazer o negócio acontecer. Só que teve uma coisa, teve um dia que eu tava com uma escala 14:1, né? E vocês reclamando da 6:1. Eu tava numa escala 14:1, e aí ele chegou pra mim e falou assim: eu sei que tem câmeras na casa. Eu falei, como assim câmeras na casa, queridão? E aí ele achou que ele estava no show de Truman. Amigo, eu virei pra ele e falei assim, querido, você acha que se eu fosse filmar alguém, eu ia filmar você? Eu ia filmar a mim mesmo, entendeu? Assim, é sobre isso, sabe? Ele pirou na batatinha e literalmente ele achou que eu estava gravando. E sim, aí depois ele confessou que ele estava usando drogas muito pesadas, né? Que é como se você estivesse fumando a Tina. Não sei, aí no Brasil tem a Tina. Aqui ele tava fumando um negócio chamado meth, que é bem parente, assim, é side by side. E ele começou a ter paranoias, e aí do nada ele começou a achar que a gente tava gravando, ele se perdeu na rua, ele começou a me ligar, e eu tava de folga depois de 14 dias, e eu falei, meu Deus, esse menino... Aí começou a aparecer certos itens aqui em casa, né, assim, de coisa, tanto que ele pegou alguma decoração de alguém e trouxe pra casa. Eu trouxe isso daqui pra gente. Aí eu olhei, é uma foto de um magpie. Eu vou depois mostrar pra vocês, tá aqui. E aí eu fiquei assim meio chocado com isso, né, porque até então eu achei que era zoeira. Só que a zoeira começou a piorar quando ele tentou entrar no meu quarto à noite de cueca. Aí eu falei, aí fudeu. Daí eu mandei ele embora do meu quarto, a gente parou pra ir. No dia seguinte, ele não dormiu em casa, e aí eu fiquei muito preocupado, porque eu comecei a mandar mensagem pra ele e ele nada. Depois disso, ele veio voltar pra casa quase segunda-feira. Quando ele chegou segunda-feira em casa, eu tive praticamente uma crise de pânico. Eu nunca achei que eu ia ter uma crise de pânico, mas eu tive uma crise de pânico decorrente a isso. Sim, gente. E eu, assim, ele foi entrar... Porque, assim, primeiro que a gente não sabe o que passa na cabeça de quando uma pessoa tá doidona. E aí eu fiquei imaginando assim, se ele me ver com uma ameaça e de repente à noite vir dar uma facada. Mas antes disso tudo dessa droga, ele estava durante a semana falando pra mim que tinha uma pessoa da família dele que estava morrendo. E eu fiquei muito compadecido com isso. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha querido, então tá.
Se tem uma família, né? Comecei a fazer o suporte, comecei a perguntar pra ele se ele tava bem, comecei a, sabe, porque eu trabalho na área da saúde, eu sei como é que é um luto, né? E fora isso também, eu também já tive uma pessoa que eu amei muito, né? E amo, e sempre vou amar, e saiu desse plano e foi para outro plano. Pra mim, eu achei que, sinceramente, ele já tava, né, surtando devido ao luto. E daí depois eu descobri que ele tava usando uma colocação muito pesada. No que ele foi, né, e usou isso, no dia seguinte, na segunda-feira, eu tranquei a porta do meu quarto, porque tem chave, eu tranquei a porta do meu quarto, e ele entrou no meu quarto, mexeu nas minhas coisas, não roubou, não furtou nada, mas eu me senti muito inseguro na minha casa. Então, pra mim, nos top 1 é a segurança. E 8 anos de Austrália, eu jamais pensei que eu fosse ficar inseguro, sabe? Muito foda. Mas as coisas vão indo, né? A gente vai vendo. O 2, pra mim, gente, é trabalhar com o que gosta. Não tem como ser hoje, aos 40 anos, eu cidadão, trabalhar com coisas que eu não gosto, que eu não me sinto atraído. Eu acho que é um desperdício de vida, de tempo, né? Então hoje eu sou cuidador, quero fazer outros cursos como trabalhar com pessoas paliativas, situações de risco, né? Coisas que eu acho que são muito importantes. Então para mim isso é muito importante, trabalhar com o que gosta. Eu não gosto, não quero mais perder tempo. 3 é de relacionamentos que não cabem. Pode ser qualquer tipo de relacionamento, de amigo, não amigo. Então, se eu tô ali perguntando sempre pra você tá me ignorando? Ai, tô corrido. Gente, mas sempre corrido, não tenho 1 minuto pra responder uma mensagem. Né, tipo, e quando responde está sempre correndo, eu tô revendo esse tipo de pessoa na minha vida, até mesmo parente, tá, amor? Porque a gente não tem que ficar numa relação tóxica, sabe? Meio que a gente tem que começar a colocar a gente como prioridade, e eu me coloco muito como prioridade, porque até mesmo eu tenho 40 anos, né, gente? Oi. A número 4 é FOMO. Lembra do negócio do FOMO? Ai, queria estar ali, não queria estar ali? Pois bem, querida, como eu sou libriano, Libra em Libra, então eu sou aquela pessoa que eu queria estar em todos os lugares, todas as festas, queria caber em todos os departamentos. E hoje eu percebo que é uma besteira, gente. Não tem obrigação de caber em todos os lugares. E eu falo pra vocês, assim, que o FOMO pra mim, eu não tenho que estar em todos os lugares, eu quero estar em todos os lugares. E eu percebo que isso é tão libertador, principalmente o fato de eu ter o poder de escolha do que eu quero. Tá ligado? Não tenho mais e eu não tenho obrigação nenhuma. E o 5 parece uma besteira, né, gente? Eu acho que vale muito o meu sossego eu saber que, independente de quantas dívidas você tenha, a minha prioridade é se pagar. Eu sempre vou me pagar primeiro. Se eu não me pagava primeiro, eu pagava todo mundo e esquecia de me pagar. Hoje, a primeira coisa que eu faço é reservar uma quantia e me pagar primeiro. Eu acho que vocês não estão fazendo isso. Tem que fazer. Você tá ligado nisso? Se você não se paga, você não se valoriza. Sabe? Você não fica sossegado. Parece que a vida não anda. Sabe? Quando eu vou deitar todo dia, eu rezo. Eu peço sempre coisas pra minha vida, né? Eu agradeço tudo. Eu agradeço as situações, agradeço os desafios. Quando eu me pago, parece que é um cimento, parece que eu mereço aquele dinheiro, eu mereço aquela energia da prosperidade, sabe? Gente, é sobre isso, sabe? Pra você, quanto vale o seu sossego? Pra mim, o meu sossego é inabalável e eu tenho que sempre sentir muito bem seguro. Episódio especial de Só na Minha Cabeça, versão podcast. Lembrando que esse daqui sempre vai ser quinzenal. Eu vou trazer coisas aqui pra você. Eu quero aqui um momento de reflexão. Também, essa semana, quando eu já lançar esse vídeo, tenho certeza que já vai ter uma comunidade nova lá no Podbe. Sempre vai ter vídeo primeiro lá na comunidade e depois eu vou exportar isso pra vocês. Você tá lá mandando um áudiozinho, contando pra vocês o que vocês querem ouvir aqui no Podbe. Isso, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê mais. Tchau!